Durante muitos anos, a seleção brasileira sempre foi uma das principais e mais temidas seleções no mundo do futebol. Isso acontece por sempre termos times muito bons e competitivos nas Copas do Mundo, sendo o maior campeão dessa competição. Porém, depois de 2002, a seleção brasileira nunca mais conseguiu conquistar um título mundial de seleções. Depois de 20 anos sem conquistar o título, fica a pergunta: por que o Brasil não ganha mais Copas do Mundo? É isso que vamos descobrir nesse vídeo. Porém, antes de iniciarmos, peço para que vocês deixem o like e compartilhem o vídeo. Isso ajuda demais no meu trabalho aqui no YouTube. E caso você goste do conteúdo sobre futebol, se inscreva para não perder os próximos vídeos de curiosidades e análises sobre o assunto, beleza? Deixou o like, compartilhou o vídeo e se inscreveu? Então bora lá. Todos que acompanham futebol hoje sabem que o centro do futebol hoje em dia está na Europa, pois lá temos os principais jogadores, clubes e principais campeonatos, com a Champions League e a Premier League sendo considerada as principais competições de clubes do mundo hoje. Com todo esse fortalecimento do futebol europeu, desde 2002 a seleção brasileira não consegue chegar nem mesmo a uma final de Copa do Mundo. Mas por que isso acontece? É óbvio que para explicar do porquê o futebol brasileiro ter enfraquecido de tal maneira, não vai ser uma tarefa muito simples. Então eu vou tentar separar o vídeo em tópicos, para melhorar o entendimento de vocês e para não ficar me confundindo o tempo todo. Beleza? Então, vamos aos motivos. Organização da CBF. Eu acho que não é muita novidade que a Confederação Brasileira de Futebol não é um primor de organização, tanto para com os campeonatos nacionais quanto para com a seleção brasileira. A CBF sempre foi conhecida por diversas polêmicas, tendo diversos de seus principais representantes envolvidos em escândalos de corrupção e até mesmo assédio. Mas algum tempo atrás, um caso que tomou muita notoriedade foi quando o jornal Estadão fez uma matéria falando sobre um contrato da CBF que envolvia a empresa ISE, que deveria ser a organizadora dos amistosos da seleção brasileira. Aí nesse momento você pode estar se perguntando: beleza, mas o que isso tem a ver com a seleção brasileira em Copas? Na matéria em questão, o jornal dizia que nesse contrato havia acordos que os jogadores convocados para os amistosos deveriam seguir alguns critérios estabelecidos pelos parceiros comerciais dessa empresa. E caso houvesse substituições, os jogadores que entrassem deveriam ter o mesmo valor de marketing do que o jogador queria sair. Tudo isso para ISE e a CBF ganharem mais alguns milhões, sacrificando a seleção esportivamente. E mesmo que você esteja pensando que isso não afeta em nada a seleção brasileira, meu amigo, isso afeta em muita coisa. Já que os amistosos são feitos exatamente para poder testar novos jogadores, que normalmente não tem muita chance nas principais competições da seleção brasileira. Então, basicamente, isso limita os testes dos treinadores, que sem esse contrato poderiam chamar e testar jogadores jovens, promessas brasileiras, ou jogadores que disputam campeonatos com menos visibilidade, e até mesmo jogadores do próprio campeonato brasileiro, mas que não tem tanto apelo em marketing quanto jogadores atuando na Europa. Só isso já mostra o quanto a nossa confederação não se importa esportivamente com a nossa seleção, se importando apenas com quanto dinheiro ela pode lucrar com esses jogos. Faltas de inovações táticas e ideias futebolísticas. Essa é uma das coisas que mais me preocupam dentro do futebol brasileiro como um todo. Na história do nosso futebol, sempre tivemos grandes técnicos como Zagallo, Tele Santana, Muricy Ramalho, Vanderlei Luxemburgo e diversos outros. Esses técnicos todos marcaram muito pelos times que passaram e alguns foram campeões pela seleção. Na época de seu auge, todos tinham grandes ideias, sempre inovando e trazendo novos pensamentos de jogo, aumentando a competitividade entre os sul-americanos e europeus. Mas já faz muito tempo que técnicos brasileiros não têm nenhuma notoriedade no cenário mundial, com possivelmente o último sendo Tite, campeão do mundo com o Corinthians sobre o Chelsea. Porém, quando mesmo foi comandar a seleção brasileira, se mostrou incapaz de fazer a seleção passar das quartas de final, perdendo para a Bélgica em 2018 e para a Croácia em 2022. Mas o problema de técnicos da seleção brasileira vem desde 2006. Tinha talvez uma das, se não a melhor geração da seleção brasileira em suas mãos, contando com Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Adriano Imperador, sem falar no restante do time e o banco estrelado. Nessa Copa, o técnico brasileiro não conseguiu fazer aquela seleção ter equilíbrio entre a parte ofensiva e defensiva, onde muitas pessoas diziam que Parreira não tinha coragem de tirar os medalhões da seleção brasileira para fazer com que o time jogasse melhor. Já em 2010, Dunga, apesar de conseguir fazer a seleção jogar bem, deixou muitos craques fora da Copa, como Neymar, Paulo Henrique Ganso e principalmente Ronaldinho Gaúcho. Com diversos jogadores fisicamente abaixo e alguns improvisados em certas posições, Dunga não confiava no banco que tinha à sua disposição. E quando precisou fazer mudanças no jogo contra a Holanda, suas opções eram extremamente limitadas. Já em 2014, bom, eu acho melhor nem comentar. Enfim,
Em 2018, Tite levou muitos jogadores mal fisicamente e principalmente não fez mudanças necessárias durante a Copa do Mundo. Então, Tite preferiu morrer abraçado com um grupo de jogadores e perder a Copa do que fazer as alterações necessárias. Já em 2022, o Brasil fez uma Copa regular, perdendo o jogo contra Camarões, o que mostrava que Tite não tinha grande variedade tática para surpreender um adversário preparado para o jogo do Brasil. E isso se comprovou na eliminação para a Croácia, onde claramente o meio de campo precisava ser modificado, mas Tite não o fez. E isso acabou eliminando o Brasil em 2022 no Catar. Todos esses casos demonstram que, nos últimos anos, não temos técnicos brasileiros preparados para assumir a seleção. Não temos alguém com grande variação tática, que tenha culhão para tirar um jogador grande para ganhar o jogo. Não temos no Brasil um técnico brasileiro fazendo grande trabalho em nenhum clube. Todos têm mais erros do que acertos, com os principais técnicos do futebol brasileiro sendo estrangeiros, forçando a CBF a aceitar a ideia de contratar um estrangeiro para assumir a seleção brasileira. Enfraquecimento do campeonato nacional e aspectos financeiros. De um bom tempo para cá, o nosso campeonato nacional tem se desvalorizado cada vez mais, com um calendário ridículo, tendo mais jogos do que os jogadores conseguem aguentar, má qualidade na arbitragem, campo precário e principalmente qualidade técnica muito abaixo dos campeonatos europeus. Todos esses fatores demonstram como a nossa competitividade está em um nível muito menor do que os clubes europeus. E isso acontece pela extrema falta de competência da CBF e pelas picuinhas dos times brasileiros, onde pouquíssimos conseguem ter uma relação saudável um com o outro, o que acaba impedindo que as melhorias e as manutenções sejam feitas em nosso campeonato. Em alguns estudos é mostrado que o campeonato brasileiro é um dos piores em sentido de velocidade e distância percorrida por jogo, o que demonstra menos intensidade e preenchimento de campo, o que também reforça a teoria que o nosso futebol é pior tecnicamente do que muitos mundo afora. Isso também reflete no poder de ter grandes estrelas dentro do futebol nacional. Hoje, quando um jogador jovem começa a despontar no Brasil, seja pelo futebol profissional ou na base, os clubes brasileiros sabem que logo que esse jogador ter mais idade, ele não ficará no futebol brasileiro, mas sim irá procurar um clube europeu para ter mais qualidade em seus treinamentos, maior salário e diversos outros benefícios que jogadores têm saindo do nosso campeonato. Isso mostra que hoje os jogadores brasileiros não veem mais os clubes do Brasil como o ápice de sua carreira, mas sim usam esses clubes para catapultar a sua carreira e buscar um clube europeu para adquirir seu passe. O que consegue piorar essa situação é que, mesmo que o jogador a ser vendido seja muito promissor e já tenha um grande destaque no nosso campeonato, os clubes europeus não pagam mais do que 45 milhões de euros no passe desses jogadores. Porém, para qualquer outro jogador que eles estejam interessados e sejam europeus, a oferta já pode subir para a casa dos 70 milhões. Isso mostra o quanto nossos clubes, jogadores e campeonatos são desvalorizados e, de certa forma, mal vistos mundo afora. Com a nossa própria liga sendo mais fraca, a nossa seleção também está enfraquecendo, já que, quando o jogador que atua no futebol nacional for convocado, ele não será tão bom física, técnica e taticamente falando. Sem falar que a maioria das seleções campeãs mundiais trabalharam muito bem as suas ligas nacionais, para usar alguns de seus clubes para montar uma base para sua seleção disputar a Copa, com jogadores tendo mais entrosamento entre si e tendo mais identificação com a torcida daquele país. Arrogância. E já não bastasse todos os problemas já citados, nós brasileiros ainda sofremos com a arrogância perante o nosso futebol. A seleção brasileira, apesar de não ganhar a Copa há 20 anos e até 2026 esse tempo somará ao total de 24 anos, ainda é a seleção que mais ganhou o torneio mundial de seleções, tendo 5 títulos no total. Sem falar nas vezes que nossos clubes foram campeões mundiais perante clubes grandiosos como Liverpool, Barcelona e Milan. Quando a maioria dos brasileiros é perguntado como vê o futebol nacional perante a dos europeus, a resposta quase sempre é: o melhor futebol do mundo é o do Brasil. Porém, isso já não é mais uma verdade. Nos anos 90 até o meio dos anos 2000, nós poderíamos nos orgulhar sim de ter provavelmente o melhor futebol do mundo, chegando a 3 finais de Copa do Mundo entre 94, 98 e 2002 e tendo os principais craques mundiais vestindo a camisa da nossa seleção. Mas isso já faz 20 anos. Nós não conseguimos mais chegar nem mesmo às finais de uma Copa do Mundo desde 2002. E quanto aos clubes, o último campeão mundial é o Corinthians de 2012, onde Guerreiro decidiu contra o Chelsea. Depois disso, o futebol brasileiro passou por diversos vexames,
com o último sendo um dos principais times brasileiros, o Flamengo, perdendo nas semifinais do Mundial de Clubes para o Al Hilal, clube saudita. Mesmo com tudo isso, torcedores brasileiros, dirigentes de clubes, ex-jogadores e empresários dentro da CBF ainda afirmam que nosso futebol é o melhor do mundo, chegando ao ponto de causar muita polêmica a possibilidade da seleção brasileira ser assumida por um técnico estrangeiro, com muitos dizendo que os profissionais daqui têm total capacidade de assumir a seleção e comandá-la rumo ao hexacampeonato. Conclusão. Com todos esses pontos analisados, acho que fica claro que o Brasil carece de organização e renovação em todos os sentidos esportivos. Nosso campeonato precisa estudar uma forma de ser melhorado, ser mais atraente para patrocinadores grandes, para jogadores com renome e que os jogadores olhem para o nosso futebol como ele já foi um dia, grande, gostoso de assistir, com dribles, fintas, jogadores com alto nível físico, uma arbitragem preparada para apitar corretamente os jogos, pois é isso que irá fazer a nossa seleção se reconectar com os torcedores que há tanto tempo mal dão atenção para a amarelinha. Pois, se isso acontecesse, mais jogadores dos times brasileiros estariam na seleção, o que faria os torcedores quererem ligar a TV para ver os craques do seu time jogar, representar o país. Porém, enquanto isso ainda não acontece, precisamos começar a trabalhar nessa renovação de ideias, de tática, de filosofia de jogo, pois a nossa seleção há anos está parada no tempo, sem novidades, sem uma modernização no jeito de jogar. E talvez seja por isso que hoje muitas pessoas pedem por um técnico europeu, que tenha essa visão um pouco mais moderna de jogar, dando uma variedade tática muito maior à nossa seleção. Chega de todo técnico que vai para a seleção brasileira usar 4-3-3 e não conseguir trabalhar com nada além disso. Chega de ter preparações para a Copa tão zoneadas que os jogadores pensavam mais na farra do que em realmente vencer a Copa. Chega desse pensamento de tudo é nosso e vamos despreocupado. Chega de ex-jogador vir falar que Diniz tem que assumir a seleção, que Rogério Ceni tem que assumir a seleção. Eu tenho uma preferência sim, Fernando Diniz. Eu acho que ele seria um grande nome para a seleção brasileira. Um técnico que conhece o futebol brasileiro, conhece as manhas brasileiras. Eu acho que seria um nome que teria que ser bem analisado. Você acha que ele está preparado para assumir a seleção? Eu acho que está preparado. A melhor maneira de saber se ele está preparado ou não é dando cargo para ele. Aí nós vamos saber se ele está preparado ou não. Nada contra esses dois caras, mas caramba, esses caras não ganharam nada. Não conseguem desenvolver seus trabalhos em clube. Eles não têm preparo algum para assumir a seleção brasileira. Nós precisamos sim de um técnico que renove todo o pensamento de futebol que o Brasil tem tido nos últimos anos. A nossa confederação precisa entender o tamanho que a seleção brasileira carrega no peito. As 5 estrelas que a camisa da seleção tem são cobertas de magia e história que diversos brasileiros se emocionam apenas de lembrar. Muitas e muitas pessoas têm guardado com muito carinho a memória da primeira partida que viram o Brasil jogar, ou até mesmo sua primeira Copa. Para quem já é um pouco mais velho, lembra a sensação de ver ao vivo Roberto Baggio errar a última cobrança de pênalti da Itália, ou em 2002, quando muito desafiado por Kahn, Ronaldo Fenômeno marcou 2 gols na final, dando pentacampeonato ao Brasil. A CBF precisa entender que a seleção brasileira é muito maior do que qualquer outra. Nós temos simplesmente o rei do futebol marcado na história da nossa seleção. Nós temos 5 Copas do Mundo, feito esse que nenhuma outra conseguiu atingir. Nós temos a camisa mais pesada e uma das histórias mais bonitas do futebol, e cada vez mais essa seleção tem perdido respeito mundo afora, passando vexames e mais vexames, ano após ano. E mesmo assim, nossa confederação olha de braços cruzados a maior seleção da história ir se apequenando pouco a pouco. Mas foi isso, meus queridos. Essa é a minha opinião sobre tudo que vem acontecendo na seleção brasileira. E se vocês curtiram o que eu disse ou se discordaram de algo, comenta aqui embaixo, beleza? Se puder deixar o like para dar aquela força marota pro canal, eu ia ficar extremamente grato. E se puder, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, sejam de curiosidades, notícias ou análises de jogos futuros. Valeu por ter assistido até aqui, até mais.